A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei e salve Roma, berço de todos os santos. Bom, como dito no vídeo anterior, nas redes sociais, principalmente no Instagram, hoje falarei sobre a virtude da castidade. Para isso, usarei os dados referentes ao Catecismo da Igreja Católica, ao Catecismo Maior de São Pio X e, sobretudo, ao Tratado da Castidade de Santo Afonso Maria de Ligório. E também o Catecismo da Igreja Responde de A a Z, do professor Felipe Aquino. Primeiramente, o que é castidade? A castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Ou seja, a dignidade do homem exige uma opção consciente e livre. Como diz o professor Felipe Aquino, movido e levado por uma convicção pessoal e não por força de um instinto interno cego ou debaixo de mera coação externa. Assim sendo, o Catecismo da Igreja Católica vem nos dizer que a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. Pois bem, irmãos, ser casto hoje em dia não é fácil, sobretudo mediante aos pecados da carne, sobretudo o pecado capital da luxúria, entre outros, tantas tentações que nos assolam, tantas tentações que tentam nos coagir a quebrarmos esta pureza, esta alma casta, como vem dizer Santo Afonso Maria de Ligório, logo no começo do Tratado da Castidade. Ele diz assim: ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Ora, ele diz: todo o preço é nada em comparação de uma alma casta. Isto é, todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis. Santo Efrem chama a castidade de a vida do Espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes. E São Cipriano diz que por meio dela se alcançam os triunfos mais esplêndidos. No entanto, muitos não valorizam, não apreciam esta virtude, a virtude de sermos castos. Ora, a castidade em si tem leis de crescimento. Este crescimento passa por graus marcados pela imperfeição e muitas vezes pelo pecado, como eu mesmo disse.
a castidade ela é uma virtude moral. Por isso, nós devemos também vivenciar a modéstia. Para que nós possamos ser castos, Santo Afonso Maria de Ligório, no seu tratado, ele nos dá algumas primícias. Por exemplo, nós temos, para ser castos, nós temos que ter a modéstia nos pensamentos, a modéstia nos olhos, a modéstia também, como diz aqui, acho que é no 4º capítulo, a modéstia da guarda do coração, ou seja, a modéstia dos nossos sentimentos. Tudo em nós, para nos mantermos castos, tem que estar em consonância até mesmo com a vontade de Deus, porque é Deus que nos chama a ser castos, a viver a castidade. Ora, não é só o padre que é convidado a viver a castidade, não é só o religioso, não é só o solteiro, os casados também, os noivos, os namorados, todos nós somos chamados a viver a castidade em nossas vidas, em nosso estado de vida, como alguns preferem dizer. Tanto é claro que no número 2348 do Catecismo da Igreja Católica diz: todo batizado é chamado à castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta segundo seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver a sua afetividade na castidade. Ora, complementando, aquilo que eu disse, confirmando, aliás, aquilo que eu disse por pouco conhecimento que eu tenho. Desculpa, gente, tô meio resfriado. Pouco de conhecimento que eu tenho com relação a este tema. Conhecimento eu tenho pouco, mas vivência eu tenho muita. Pois até hoje eu vivo celibatariamente, vivo em estado de castidade. E complementando, que eu disse que não só o padre, o religioso e o solteiro é convidado a viver a castidade. Mais para frente nós vemos um trecho de Santo Ambrósio que fala: existem 3 formas da virtude da castidade. A primeira, dos esposos. A segunda, da viuvez. A terceira, da virgindade. Pois bem, fala dos casados, os noivos, os esposos. Depois daquela pessoa que se tornou viúva. E por último, da virgindade. Os solteiros vivem essa forma de castidade, ou deveriam vivê-la, Continuando, os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Colocados assim à prova, descobrirão respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na presença de se receberem um ao outro de Deus. Enquanto nós, solteiros, vivemos a castidade na virgindade, nos mantendo puros perante Deus, perante o homem. Mas não é uma pureza simbólica, não.
É uma pureza que engloba a pureza do estado de vida, a pureza do espírito, a prudência e também, como eu disse um pouquinho atrás, da modéstia no olhar, no pensar, no agir, no se vestir e no falar. Tudo isso engloba em si o sentido pleno da castidade. E para que nós possamos, viver a vida casta, nós devemos compreender também que existem os pecados, sim, muitos pecados que ferem diretamente a castidade, e também diversas tentações. Por exemplo, de uma forma mais simples, a fornicação, a luxúria, o adultério, no caso dos casados. E muitos por aí vão dizer que não é pecado, não. Tá. Mas o que diz o Catecismo da Igreja Católica? Vamos ver? Primeiramente, eu disse, da fornicação. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. Naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Muitos por aí vão dizer que fornicação é outras coisas, mas não. Ela é um pecado mortal quando se trata de matéria grave, quando se trata de você conhecer e mesmo assim praticá-la, ou seja, você praticou de livre e espontânea vontade, sabendo da doutrina, sabendo do magistério e da palavra de Deus que diz: fugir, pois, da fornicação. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. Eu não me lembro agora o livro bíblico, nem o capítulo, nem o versículo, porque eu não consegui preparar de antemão, essa pequena formação. Mas isso a Sagrada Escritura nos pede. E o magistério da Igreja, por meio, primeiramente, da tradição apostólica, através do Catecismo da Igreja, que engloba toda a sua doutrina, nos explana acerca deste pecado. Continuando, a luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Traduzindo, a luxúria é um pecado capital que se refere não ao luxo, mas aos prazeres da carne. Quando a pessoa busca a relação sexual desenfreadamente, isolada, ou seja, sem pensar na finalidade de procriação ou de constituir família. Quando ela se diz livre para ter sexo com quem ela quiser, com quantas pessoas ela quiser, principalmente. Isso vai contra a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, bem como o próprio adultério e também
a homossexualidade, a pornografia, a masturbação, a prostituição, o estupro e tantos outros pecados e males que ofendem diretamente a virtude da castidade, assim violando também o mandamento da lei de Deus, que diz: não cometerás adultério. E em Êxodo 20, versículo 14. Em Mateus 5, versículos de 27 a 28. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Nosso Senhor Jesus Cristo adverte que o adultério não se caracteriza apenas com o ato, a relação. Não. Pois nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Assim sendo, quando nós olhamos para uma mulher, ou uma mulher olha para um homem, no intuito de desejá-la, no intuito de possuí-la, com um olhar malicioso, já incorreu em adultério. A palavra do Senhor é clara. As Sagradas Escrituras são claras. E nós, por que duvidamos ainda da palavra do Senhor? Acaso não conhecemos a verdade? Sendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos conduz ao Pai. A verdade que nos liberta. E a vida em plenitude. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cuidado, caríssimos. Não incorremos ao abuso da misericórdia de Deus. Pois nosso Senhor Jesus Cristo disse a Santa Faustina que aquele que escapa de sua misericórdia incorre a sua justiça. Ele não escapa da justiça divina. Quanto mais nós abusarmos da misericórdia do Senhor, mais nós incorremos de cair na justiça celeste. Não por nós mesmos, mas pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Sim, nós somos pecadores, somos falhos. Devemos reconhecer. Mas nós precisamos incorrer na trajetória, na vida que o Senhor nos ensina, por meio dos evangelhos, por meio das cartas apostólicas. São Paulo apóstolo vai nos dizer que seria bom que o homem vivesse assim como está, solteiro, casto. Mas, se o homem quer constituir família, ele deve buscar uma mulher digna e que não o faça pecar. Assim sendo, ele designa também algo da castidade e também da vocação ao celibato, cuja qual os homens vivem quando querem se designar inteiramente ao serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como as mulheres, que são os casos os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os leigos consagrados, ou seja, da ordem terceira das congregações religiosas. Todos esses vivem a castidade
ou o celibato em plenitude, pois assim é agradável aos olhos de Deus. E você, irmão? E você, irmã? Tem refletido sobre este tema tão precioso? Você tem vivenciado a castidade em sua vida? Você tem vivenciado o celibato em sua vida? E para ressaltar, também, muitos fazem o voto de castidade em casos religiosos, que são votos sublimes, a serviço de Deus, a serviço do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós devemos fugir destes pecados, dessas tentações que ofendem diretamente a castidade? Simples. São Pio X, no seu livro Catecismo Maior de São Pio X, nos diz: primeiramente, aqui, que devemos evitar para nos conservarmos castos? Pois bem, assim diz o Catecismo Maior de São Pio X. Para nos conservarmos castos, devemos evitar a ociosidade, os maus companheiros, as más leituras, a intemperança, o olhar para figuras indecentes, os espetáculos licenciosos, os bailes, as conversas e diversões perigosas, bem como todas as demais ocasiões de pecado. Pois bem, esta definição do Catecismo Maior de São Pio X também é trazida no Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, que eu também tenho ele em mãos. Porventura, tenho ele em mãos aqui também. Vamos ver o que diz o Catecismo Romano a respeito deste tema. Vamos ver onde se encontra, que eu ainda não folheei ele. Ah, tá, sexto mandamento. Vamos lá. Aqui. Remédios externos contra a impureza. O que devemos evitar? Em primeiro lugar, é preciso fugir absolutamente da ociosidade. Conforme se lê nas profecias de Ezequiel, foi o ócio que embruteceu os habitantes de Sodoma e os precipitou naquele imundíssimo crime da mais abjeta devassidão. Como diz também o próprio apóstolo: não vos embriagueis com o vinho, pois nisto há luxúria. Ou seja, nós devemos fugir da intemperança. E também, como diz aqui no próprio Catecismo Romano, nós devemos também praticar de forma mais abrangente a repressão por meio do uso frequente da confissão e da Eucaristia. Depois, nas assíduas e fervorosas orações a Deus, acompanhadas de jejuns, penitências, oblações e esmolas, pois a castidade é uma graça que Deus não nega a quem pede, com as devidas disposições. Além do mais, ele não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Nós devemos ter isso em mente. E também
compreender que nós devemos exercer o corpo não só por meio dos jejuns, mas também por vigílias piedosas, romarias e outras espécies de mortificações. Estão vendo como a igreja nos ensina de diversas formas o que é a castidade, os graus da castidade, o que devemos fazer para sermos castos e o que devemos evitar para que continuemos castos. Assim sendo, irmãos, que este vídeo sirva de instrumento para a formação pessoal de cada cristão. Eu sei que este vídeo não vai chegar a muitas pessoas, mas aos poucos, a quem ele chegar, que vocês absorvam e aprendam para si aquilo que diz as Sagradas Escrituras, a tradição apostólica e o Sagrado Magistério da Igreja por meio da sua doutrina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe com muita paz, saúde, sobretudo nestes tempos de pandemia, e possa nos dar forças para que possamos trilhar o caminho de vida, oração e santidade, e assim alcançarmos um dia na Pátria Celeste a alegria de podermos contemplar a face de Deus. Que São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, nosso padroeiro, nos guie, nos proteja contra todas as armadilhas, ciladas, flechas, dardos inflamados do maligno, e nos proteja de todos os perigos temporais e eternais, físicos e espirituais, para que assim sejamos fortalecidos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos céus e Senhora dos anjos. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, e salve Roma, berço de todos os santos.